forma que vocês estão acostumados a resolver nos exercícios, né? Então, os exercícios vão servir de base para vocês fixarem o conteúdo e, quando chega no Enem, vocês vão entender, vão buscar entender por que determinada questão corresponde a juro composto, né? Inicialmente, eu vou perguntar a vocês, né? O que é que vocês lembram lá de juro composto? Do que nós vimos aí na aula passada, né? Inclusive, vocês estão resolvendo aí um exercício, né, também, tem um exercício para vocês resolverem. O que é que vocês lembram lá? O que é que vocês podem dizer? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Pode falar aí ou comentar aí no chat. Vamos entender aqui a questão do juro composto. Alguém lembra? Juro sobre juro. Isso, Cleânia. A porcentagem do juro composto, ela vai ser sempre em cima do valor anterior, né? Sempre ele atualiza o valor e tem um valor final, certo? Então, como eu disse a vocês, então, se eu tenho lá R$100, né, a juro composto, 10%, então, no primeiro mês, 10% de R$100, eu vou ter R$110 no final do mês, né? Quando for no segundo mês, os 10% já não vai ser em cima de R$100, mas já do valor acumulado agora, 10% de R$110. Por isso que a ideia aqui é juro sobre juro, né? Certo? Mais alguma coisa aí, vocês lembram? Formulazinha do juro composto. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Então, como cai as questões de juro composto, né, de uma forma geral, matemática financeira, né, quando vai cair na prova do Enem, tem muita questão de porcentagem, né, vai ter o juro simples, o juro composto, aquela questão de acréscimo e desconto, né, tudo dentro lá, incluído dentro das questões do Enem, né, e paralelamente a isso, você vai entender também que vai ter porcentagem, né, dentro das questões do Enem, potenciação também, então tem um apanhado geral aí dentro do conteúdo de matemática financeira. Bom, então, como cai essas questões aí, né, de juro composto dentro do Enem, né? Pronto, vamos iniciar com nossa primeira questão. Eu selecionei 4 questões, né, para a gente trabalhar aqui. E a primeira questão é o seguinte, gente, ó, então diz, um casal realiza um financiamento imobiliário de R$180 mil a ser pago em 360 prestações mensais. Então, veja só, né, o tamanho aqui, o total de prestações. Né, financiamento alto, R$180 mil, 360 prestações, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. Sempre quando falar, gente, assim, ó, vai fazer um financiamento, tomar um empréstimo, às vezes ele não especifica, né, se é juro composto, mas quando cai dessa forma, é juro composto, tá certo? Sempre quando fala, assim, em relação a empréstimo, valorização, desvalorização, está relacionado a juro composto, né? E ele vai dizer o seguinte, ó, diz, ó, a primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos. E o valor da prestação mensal é de R$500, mais o juro de 1% sobre o saldo devedor, né? Então, vamos supor, você paga lá a primeira prestação, R$500, certo? Aí o saldo devedor, então, ele vai diminuindo. Então, 180 mil menos 500, né? Então, o valor é o que você vai, o saldo devedor para o próximo mês. Aí vai pegar 1% desse valor, né? E vai ser acrescido aí para poder pagar aí o valor dessas parcelas, né? As parcelas, prestação mensal de R$500. Então, esse saldo devedor aí, você vai diminuir, então, do valor que já foi pago,
né? E ele diz, ó, observe que em cada pagamento o saldo devedor se reduz em R$ 500. Então, vai sempre diminuindo R$ 500 à medida que o cliente for pagando, né? Então, efetuando, né, e lembrando, considerando que não há prestação em atraso, aí ele vai pegar, efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação é. Deu para entender, gente, aí a questão? Então, simples, né? Para a gente poder entender aqui. 180 mil é o financiamento, vai ser 360 prestações mensais, né? Prestação mensal de R$ 500. Mas aí o que ele quer saber é o seguinte, ó, efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação, né? Na 10ª prestação. Aí vamos entender o seguinte, gente, ó. Para poder a gente saber o valor da 10ª prestação, a gente vai ter que entender o que aqui, ó, o saldo devedor, né? A partir do momento que ele paga a 9ª prestação, né, pagou a 9ª prestação, a gente vai ver a questão do saldo, né? Veja que essas prestações, né, são valores aí fixos, né? Então, o que é que a gente pode entender, ó? Como cada parcela é de R$ 500, o que é que você pode deduzir aqui? Vamos lá, vamos tentar. O que é que vocês dizem? Eu quero saber o valor lá da 10ª prestação, né? Então, nesse caso, quanto foi que ele já pagou? Ele já pagou até a 9ª parcela. E aí? Vamos lá, tentar entender? Quanto foi que ele já pagou? Se ele já pagou a 9ª parcela, qual foi o valor total? Veja que sempre o que vai ser acrescido aqui vai ser o juro, né? Ó, vamos só pegar aqui a ideia, ó. Entendendo aqui, ó, são nove parcelas, até aqui, ó, 9 parcelas de R$ 500, R$ 4.500, né? Só que aqui ele não está considerando aí o juro, né? Então, vamos dizer que esse juro aí total agora vem para a próxima parcela, bom, que é a 10ª, né? No caso aí a 10ª parcela, né? Então, quanto é que seria aqui o saldo devedor? Então, veja, ele já pagou 9 parcelas de R$ 500, ou seja, 9 vezes R$ 500, R$ 4.500, né? E aí, qual é o saldo devedor? Ele está devendo quanto ainda? Alguém pode dizer aí? Vamos lá, complicado aí? Ó, vamos pensar. Até o momento, vamos lá, ele pagou a 9ª prestação, ele quer saber o valor da 10ª, né? Só que aí não está incluído o juro, né? Então, veja, ó, valor pago até a 9ª parcela. Então, ele pagou 9 parcelas de R$ 500. Então, até agora, ele pagou R$ 4.500, certo? Aí está dizendo aqui, gente, que está dizendo que o juro aqui é 1% sobre o saldo devedor. Então, se ele pagou R$ 4.500 e o financiamento foi R$ 180 mil, ele está devendo quanto ainda? O que é que eu tenho que fazer? Se ele já pagou R$ 4.500, ele está devendo quanto? E é fácil, né? Tá vendo que é só uma subtração? Ó, a gente vai pegar o saldo devedor, né, que no momento aqui vai ser os 180 mil menos R$ 4.500.
né? Então, ele pagou aqui somente R$ 4.500. Então, veja, 360 prestações. Né? Só que ele quer saber o que, é que a questão pede. Ó. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação. Né? Então, até o momento aqui, ele vai ter que pagar o quê? Ó? Vai ter que pagar os R$ 500, certo? R$ 500, e agora 1% sobre o saldo devedor. Alguém poderia aí tentar? Né? Veja, no decorrer da questão, ele diz, ó, o valor, aqui, ó, o valor da prestação mensal é de R$ 500, agora, ó, mais o juro de 1% sobre o saldo devedor. Né? Então, assim, Taliane, ó, ele já pagou 9 parcelas de R$ 500, então ele já pagou 4.500, né? R$ 4.500 até a 9ª parcela. Agora ele vai pagar a 10ª parcela, ou seja, a 10ª parcela vai ser R$ 500 mais o quê? 1% sobre o saldo devedor. O saldo devedor é 175.500. Entendeu aqui? Porque ele já pagou 4.500, o financiamento é 180 mil. Aí você subtrai 180 mil menos 4.500. Entendeu até aqui? Todos estão entendendo aí? Então, o que é que acontece? Ó? Como foi dito, ó, o valor da 10ª parcela será R$ 500, só que agora ele vai pagar o juro aqui na 10ª parcela. Então, mais 1% do saldo devedor. Pronto, tá, né? Porque assim, ó, ele vai pegar aqui R$ 180 mil e vai dividir em 360 prestações, certo? 360 meses, certo? Ou seja, ele vai pagar em 30 anos, vai passar 30 anos pagando esse apartamento, né? Certo? Aí, o que é que acontece? Aí nós queremos saber a 10ª parcela. Imagina aí, né? 30 anos. Né? Isso acontece muito, gente. As pessoas que não têm casa própria, né? Moram muito tempo de aluguel e às vezes têm essa oportunidade, né? Aí financiam em longas prestações, né? Com certeza, né? Aí é o seguinte, ele não quer saber até a prestação 360, ele só quer saber até a 10ª. Então, veja, gente, ó, eu vou ter R$ 500, vamos ver se vocês entendem, ó. Então, a 10ª parcela vai ser R$ 500, mais 1%, né, para facilitar, a gente colocou aqui em fração, ó, 1% vezes 175.500. Entendeu, gente, aqui? Todos estão entendendo? Sim ou não? Assim, ó, esse valor aqui vai ser o valor da 10ª parcela, né? Então, o valor da 10ª parcela vai ser, na sequência, ó, R$ 500, no caso 500, mais 1% do saldo devedor. Então, olha aqui, ó, quem é o saldo devedor? 175.500. Então, 1% de 175.500. Pronto, então você vai calcular 1% de 175.500 e somar com 500. Certo? Olha aí, Edjane já fez, deu letra D. Certo? A questão, gente, ó, vocês precisam separar, ver os dados da questão, né, e a gente vê com um pontapé inicial aqui, dá para a gente buscar entender como é que cai essas questões de matemática financeira. E, de forma que, gente, ele não está dizendo expressamente juro composto, né? Mas a forma de se trabalhar nos bancos em relação a financiamento é juro composto. Em algum momento você vai poder, né, utilizar aquela fórmula do juro composto. Isso, ok. Muito bem, né? Ediane e Edjane também, né? Tainan, entendeu aí? Tainan, Tainan, os demais aí. Assim, gente.
questão com muito esforço, né? Vamos tentar, né, entender. Mas a ideia é essa, ó. Pagou 9 parcelas de 500. Então, ele pagou R$ 4.500. Ficou devendo quanto ainda? 180 mil menos 4.500. Só que, quando se trabalha com banco, gente, tem que ter a questão do juro, né? Então, ele está dizendo que a próxima parcela, a 10ª, vai ser R$ 500 mais o juro, né? Que é 1% de 175.500, que é o saldo devedor. Aqui eu posso eliminar esses dois zeros, ó, do 175.500 e do 100 aqui. Então, ficou 500 mais aí 1 vezes 1.175. E aí sim, ó, a parcela será de R$ 2.255. E aí nós encontramos isso na letra D. Tá certo, gente? Compreendido aqui? Então, vocês vão olhando, ver como é que cai no Enem, né, essas questões de matemática financeira. Né? Geralmente, sempre ele inclui, né, juro simples, juro composto, porcentagem, aqui, regra de fração também, ó. Né? Ok? Né? Se vocês quiserem aí dar um print aí na tela, ou ver se vocês entenderem, aí quiser revisar, mas também vou deixar no material também na plataforma, certo? Podemos ir para a próxima? Pois só são 4 questões, né? Dá para a gente trabalhar direitinho aí. Pronto, gente, ó. Então, temos aí na próxima questão, questão 2, questão envolvendo matemática financeira também, especificamente aí faz parte aí de juro composto. Vamos dar uma conferida aqui, gente, ó. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações, certo? Ou seja, ela aplica um certo valor que ele vai fazer essa aplicação em algum negócio, né? Vai investir em alguma empresa, esse dinheiro vai, de uma certa forma, ele vai investir esse dinheiro e ele vai querer um retorno, né? Então, esse investimento, esse dinheiro que ele vai ter esse retorno, né? É algo que vai ser favorável lá para a pessoa que está investindo, né? Então, ele aplica esse valor em ações. Aí ele está dizendo que no primeiro mês, essa pessoa perdeu 30% do total, né? Então, foi até um prejuízo aqui, né? Perdeu 30% do que ela investiu, né? Talvez acaba não sendo um bom negócio, né? Aí o que acontece? Ó? Aí no segundo mês, ele recuperou 20% do que havia perdido, né? Então, vamos dizer que ele investe um certo valor, investe R$ 100, e vamos dizer que no final do mês ele perdeu 30%. Então, ele perdeu R$ 30. Aí ele fica com 70, né? Fica com R$ 70. Então, ele já tem um certo prejuízo, ele perdeu, né? Certo? Aí está dizendo, no segundo mês ele recupera 20% do que havia perdido. Aí vamos supor, ele perdeu R$ 30, né, no mês anterior. Aí ele recupera 20%. Né? Ou seja, se ele recupera aí 20%, ele recupera R$ 6 só, né? Então 10% de R$ 30 é R$ 3, 20% dá R$ 6. É só um exemplo, viu? Que eu estou colocando só para a gente se situar no assunto. Né? Aí, depois desses 2 meses, né, ele resolve tirar o montante de R$ 3.800. Pronto. No final de tudo, ele tira um montante. Então, olha aqui, né, a palavra montante, né? Ele vai retirar o valor, né, de R$ 3.800 gerado dessa aplicação. Certo? Aí, o seguinte, a gente pode até entender, será que ele teve lucro ou prejuízo? Né? Ele investe um valor e vai tirar R$ 3.800. Aí, então, a gente pode saber aqui, ó, a quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de quanto? Né? Então, a quantia inicial. Né? Pelas alternativas, olha aqui, gente. Vocês acham que essa pessoa teve lucro ou prejuízo?
nesse investimento, sem a gente resolver aqui, por enquanto, só olhando aqui, ele tira R$ 3.800. Olha as alternativas aí. Foi lucro ou prejuízo para esse investidor? Vamos ver aqui dentro da matemática financeira. O que é que vocês acham? Prejuízo, né? Por quê, Tainan? Será que foi prejuízo? Ele retira R$ 3.800. Aí olha as alternativas. Ó. As alternativas é superior a 3.800, né? Ou seja, o que ele aplica, né? Ele vai desembolsar, por exemplo, se ele for desembolsar R$ 4.000 e o montante dele está 3.800, a gente vê que vai ser um prejuízo, né? Porque, na verdade, ele pode retirar mais. Né? Então, não é um bom negócio, né? Mas é prejuízo mesmo, tá certo. É isso que eu estou comentando, é prejuízo. Ele teve prejuízo, na verdade. Né? Porque você está vendo aqui, se o valor, um dos valores fosse menos de 3.800, aí seria lucro, né? Então, na verdade, ele teve prejuízo. Aí você acertou, viu? Mas vamos lá, gente, como é que ficaria, ó? A dica que eu dou para vocês, ó, para facilitar. Vamos trabalhar só o fator de capitalização, né? Ou aquele fator multiplicativo, né? Que a gente trabalha com a porcentagem. Lembra aí que nós estudamos lá em acréscimos e descontos, aquela questão de porcentagem. Né? Perdeu 30%, ganhou 30%. Né? Lembra lá, se ele perde 30%, o que é que significa? Ó, vamos pegar essa primeira situação. Perdeu 30%. O que é que você vai trabalhar lá no número decimal? Lembra lá que nós pegamos no número decimais? Se ele perde, se ele ganha, passa de 1, né? 1, alguma coisa, né? Se ele perde, aí subtrai. Lembra aí? Ó, vamos pensar, ó. Se ele perdeu 30%, vamos pegar em porcentagem, ó. 30% do que ele havia investido. Vamos lá. Eu coloquei esse C aqui, ó, 1C, 0,3, por quê? Ó? Se ele antes era 100%, 100% significa 1, né? 100 sobre 100, dá 1. Ou seja, ele entra lá com o valor total do capital. Ó. Aí, se ele perdeu 30%, ou seja, eu vou subtrair, perdeu. 30% é 0,3, ou seja, perdeu 0,3 do valor que ele investiu. Aí você subtrai. Né? Então, 1 menos 0,3 dá 0,7. Só você pensar assim, ó, 100% menos 30%, 70%. Né? 70%, que é igual a 0,7. Ou seja, ficou 70% do valor do capital. Entendeu aqui? Quando ele diz perdeu 30%, aí você vai entender o quê? 100 menos 30. Olha aí, letra B, a Diane está colocando aqui. Aí vamos lá. E agora no segundo mês? No segundo mês, ele recupera 20% do que havia perdido. Pronto, aí atenção aqui. Então, no caso vai ser 20%, não é 20% de 0,7, né? É 20% do que ele perdeu. Ele perdeu quanto? Ele perdeu 0,3, né? Alguém pode dizer como é que ficaria a expressãozinha abaixo agora? Ó, recupera 20% do que havia perdido. Como é que eu coloco isso? Em decimal. Vamos lá. Zero vírgula dois, isso, 0,2, o que mais? Recuperou 20% do que havia perdido. 20% de quanto? 0,2 vezes quanto? Ó, e 0,2. Pronto, assim, Daniel. Ele perdeu, ó, veja que ele perdeu 30%, não foi isso? Só carregar aqui o notebook. Aqui.
Veja que ele perdeu 30%, ó. Então, vai ser o quê, ó? 0,2 do valor do capital, né? 0,2 vezes 0,3. Por quê? Ele perdeu 30%, ó. Né? Então, 20% vezes 30%. Aí, no final, vai ser o quê? 0,06, né? Aí, 0,6 C, né? 0,2 vezes 0,3. Certo? Na verdade, aqui, esse valor, a gente nem colocaria aqui, né? A gente colocaria depois esse valor de C. Né? Deixa eu só tirar aqui, só para a gente entender aqui, ó. Aí, no final, a gente acrescenta, ó, 0,2 vezes 0,3. Pronto, aí vocês vão entender, ó. 0,06, né? Aí, o que é que acontece, ó? Então, somando os fatores de capitalização, temos. Então, aqui você vai somar, ó, 0,7, ó, 0,7 mais 0,06C, né? Porque se ele pegou e recuperou 20% do que havia perdido, né? Então, significa aqui que, no primeiro caso, o fator de capitalização 0,7, no segundo caso, 0,06. Aí você soma, né? 0,7 mais 0,06 dá 0,76. Pronto. Aí, no final, ele vai dizer o quê? Ó? Ele vai retirar um montante de R$ 3.800. Ou seja, quando multiplica 0,76 pelo valor do capital, vai ter que dar 3.800. E aí você já vai perceber que vai ser um prejuízo, né? Porque vai ser inferior a 100%. Estão entendendo aqui, gente? Então, significa o quê? Ó? Que você vai pegar aqui, ó, o capital igual a 3.800 dividido por 0,76. Aí uma divisão, né? Você pode retirar essa vírgula aqui, ó, fica 76 e acrescentar mais 2 zeros em cima. Pronto, aí é só dividir. Aí o que é que vocês vão perceber, ó? Que vai dar R$ 5.000. Então, veja só. Ele investe R$ 5.000 e só retira 3.800. Aí, como Tainan falou, foi prejuízo? Sim, né? Foi um prejuízo. Aí, na verdade, aqui vocês vão perceber isso, ó, dessa forma. Você pode até entender aqui, ó, como foi que a gente fez, ó. A gente pegou ó, 1 menos C, né? 1C, ó, 1 menos 0,3. Né? Mas, aí só corrigindo aqui, é 0,2. Aí, gente, 0,2. Vou colocar aqui, ó. 0,2 vezes 0,3. Aqui. Pronto, aí igual a 3.800. Certo? Então, quando você resolve dessa forma, então você vai encontrar o valor do capital, né? Ou seja, o que foi investido antes. Não, no caso aí vocês vão perceber que na verdade aí é a letra C, né? Mas é isso, então você vê que são questões, na verdade, não tão difíceis, né? A questão é que você vai sempre procurar ter um conhecimento de porcentagem, né? Quando ele diz perdeu certo valor, sempre vai retirar de 100%. Lembre de trabalhar essa questão de número com vírgula, né? Para você poder entender, né? Então, outra correção aqui que a gente poderia fazer, aqui é um C, ó. C, que é o valor do capital. Só para a gente corrigir aqui. Então, é isso, né? Só resumindo, né? Ele perde 30%, então, fator de capitalização 0,7, né? 100 menos 30.
ele recupera 30% do que havia, 20% do que havia perdido. Então, 0,2 vezes 0,3, né, que dá 0,06. Eu somo esses dois valores, né, e igualo o resultado, eu vou igualar 3.800, que no final vai dar o valor do investimento, certo? Então, o investimento de R$ 5.000, então ele foi prejuízo, né? Tá certo? Tainan, esses zeros aqui foi para eliminar a vírgula, tá vendo? Ó, 0,76. Aí você poderia dividir normal, né? Mas você faz o seguinte, para retira a vírgula, aí tem duas casas decimais, né? Embaixo. Aí você acrescenta 2 zeros em cima. Certo? Beleza? Vamos para a próxima ou tem alguma pergunta aí? Essa foi a questão 2. Temos aí agora a questão 3. Gente, olha aí essa questão, gente. A questão do Enem 2017. Essa, sim, é uma questão específica de juro composto. Que aqui eu queria que vocês tivessem muita atenção aqui, ó. Veja só essa questão, gente. Né? A gente vai perceber, como vocês estão vendo aqui, praticamente vai ser a manipulação da fórmula do montante, né? Como vocês estão percebendo. Né? Dê uma olhada nas alternativas. Né? Você vai entender que essa questão envolve aí o juro composto. E o que é que a gente pode entender aqui? Então, ele diz, ó, um empréstimo foi feito a taxa mensal de I%, usando os juros compostos, e aqui ele já diz, né, ó, aqui ele especifica, juros compostos em 8 parcelas fixas iguais a P. Pronto. Então, são 8 parcelas iguais, né, cada parcela tem um certo valor P. 8 parcelas. E aí o seguinte, ó, o devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente, ou seja, ele não é obrigado a esperar pagar as 8 parcelas. Então, ele querendo, ele pode antecipar. Né? E se ele antecipar, ele vai pagar mais barato, né? Ele vai ter um desconto, certo? A qualquer momento. Então, pagando para isso o valor atual das parcelas, ainda pagar. Então, ele vai puxar aquelas parcelas, né? Ele tem a 8ª parcela, ele vai trazer essa parcela, adiantar essas parcelas para poder ele ter o desconto, gente. Então, ele diz, ó, após pagar a 5ª parcela, então ele paga a 5ª, né, parcela fixa. Então, se ele paga a 5ª parcela, então falta ele pagar mais 3 parcelas, né, porque são 8. E ele resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela. Certo? Vocês entenderam o raciocínio aqui? Ele vai, vamos dizer que ele tem uma prestação de R$200. Aí ele paga 5 parcelas de 200. Então, está faltando aí mais 3 parcelas. Aí ele paga a 6ª parcela. Né? Aí só que quando ele vai pagar a 6ª, ele quer antecipar as outras 2 parcelas para ganhar o desconto. Vocês entenderam aqui? Raciocínio? Quando ele for pagar a 6ª, ele já vai pagar tudo, né? Ele quer antecipar para ter um desconto, pagar as 3 parcelas de uma vez. Né? Então, vamos buscar entender dessa forma. Né? Antes da gente trabalhar a fórmula, né? Vamos só entender isso. Né? São 8 parcelas, Tainan, né? 8 parcelas, e ele paga até a 5ª parcela. Quando chega na 6ª parcela, ele vai dizer assim, não quero esperar e pagar até a 8ª, não, eu já quero quitar logo, né? Pagar logo tudo. Então, ele vai pagar o valor total, a 6ª parcela, e antecipar os outros 2 valores. Né, os outros 2 meses. Como é que fica, gente? Ó, e aqui, preste bem atenção. Ó. Vocês sabem, né, que tem a fórmula do juro composto. Né, o montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Né? Então, esse montante aqui, gente, sempre você considera sempre como o valor final, né? O valor que ele vai pagar. Né? Se for o valor de uma parcela lá, né? Considerar esse valor da parcela ou o valor total, né?
esse valor C, né, um capital, certo? Esse capital aqui a gente pode entender como o valor da prestação, né? Vamos fazer o seguinte, ver se vocês entendem, ó. Vamos isolar, só para vocês entenderem como, para a gente deixar um pouco parecido aqui com as opções, né? Entenderam aqui, ó, gente? Eu posso isolar o valor do capital, que é igual ao montante, ó. Esse 1 mais I elevado a T, eu vou passar dividindo, certo? Dividindo o valor do montante. Eu vou pegar esse valor e trouxesse para baixo aqui, ó. Certo? E aqui seria aqui o valor de uma parcela, né? Por exemplo, o valor de uma parcela. Todo mundo entendeu aqui até o momento? Vamos entender esse raciocínio aqui, né? Estão compreendendo aqui? Então, o que é que acontece? Então, aí vamos para pensar o seguinte, ó. Quitando a dívida antecipada, o valor a ser pago vai ser menor do que se fosse pagar as 8 parcelas, né? Lógico, né? Porque ele vai ter um desconto, né? Então, se você faz uma compra lá, né? Lá no comércio, aí você escolhe pagar a prestação, você divide lá uma roupa, você vai comprar uma roupa lá, um calçado, divide lá em 5 prestações, né? Aí você paga 2 prestações, aí diz, não, quando for pagar a terceira, não, eu quero pagar tudo, né? Tem desconto. Aí é lógico que se o comerciante for gente boa lá, ele vai dar um desconto, né? Então é isso. Você paga tudo com desconto. Então é esse raciocínio aqui. Então vamos lá, ó. Na sexta parcela, vamos pensar assim, ó. Na sexta parcela, vamos dizer que é um valor P, né? Então, lembrados aqui, ó, né? É 8 parcelas fixas iguais a P, né? Então, vamos pensar, ó. Na sexta parcela, eu tenho um valor P, né? Agora, na sétima parcela, vamos dizer que agora eu quero antecipar, né? Eu não vou esperar para pagar a sétima, nem a oitava, agora eu vou antecipar, né? Então, como é que seria, ó? Na sétima parcela, eu tenho o valor P, então, se eu quero antecipar, em vez de eu multiplicar por 1 mais I elevado a 1, eu vou dividir. Então, por quê? Ó? Da sexta para a sétima parcela, vai ter mais uma parcela, não mais um mês, né? Aí você vai associar o seguinte, ó, P, né, que é o valor da parcela, dividido por 1 mais I, que é a taxa, né, elevado ao tempo, um mês. Ou seja, da sexta para a sétima parcela, né, é o próximo mês, então, um mês. Entenderam aqui? Então, significa que esse valor aqui vai ser menor do que P. Então, se eu estou antecipando, eu divido, certo? Divido por 1 mais I elevado a 1. Né? Se for multiplicando, né? Se for quero um valor, o próximo valor, se for um valor que seja correspondente ao montante, aí eu vou multiplicar. Né? Se eu quero antecipar, então o valor vai ser menor. Certo? E na oitava parcela? Oitava parcela aí vai ser menor ainda, ó, por quê? Vai ser a prestação dividido por 1 mais I elevado a 2. Por que 2? Porque da sexta parcela para a oitava são 2 meses. Né? Então, 1 mais I elevado ao quadrado. Certo? Então, aqui eu estou adiantando a sétima e a oitava. Por isso que esse valor, o desconto vai estar justamente nessa ideia aqui. Certo? Tá dando para entender, gente? Mais ou menos aqui? A ideia? Certo? Então, ó, então você vai, lembrando, né? Você aqui vai estar antecipando um valor, então você vai estar dividindo por 1 mais I elevado a T, né? Aí, se você vai pagar, você vai parcelar, você vai pagar só depois, vai esperar, né? Um certo valor, um certo tempo. Aí você multiplica, né? Que nem aqui, ó. Você está multiplicando. Né? O capital, né? 1 mais I elevado a T. Então, o que é que acontece? Ó? Você tem os 3 valores, aí o que é que você faz? Aí você soma, né? Então, se você está antecipando, então você vai pagar as 2 próximas parcelas com desconto. E o desconto está justamente nessa ideia aqui, ó. Certo?
dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, primeiro mês, o valor do P dividido por 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Vocês arriscariam aqui, então, dizer qual é a alternativa até o momento? Só por aqui dá para saber. Olha aí. Vocês acham semelhante aí com alguma alternativa aí? Olha lá, se a gente prosseguir, vamos ver se vocês conseguem entender. Ó, o valor pago pela quitação do empréstimo será a soma das 3 últimas parcelas. Então, a sexta, a sétima e a oitava. Então, eu tenho lá a primeira parcela, P, segunda parcela, com desconto. Então, P sobre 1 mais I elevado a 1, mais, aí eu vou ter a terceira parcela, vai ser P sobre 1 mais I ao quadrado. É como se eu tivesse, gente, pegando e juntando tudo, ó, trazendo tudo para um valor só, né? E vocês estão mencionando aí letra A. Pronto, aí o que é que eu tenho que fazer aqui? Você está vendo que está aparecendo o P aqui nas três parcelas, ó, P, P e P. E aí, esse P eu tenho que colocar de que forma? Para ajustar aqui. Vocês sabem? Regrinha lá de produtos notáveis. Lembra que é só colocar esse P em evidência. Lembra? Ó, olha as alternativas. Ó, tá o P que multiplica o valor todo entre colchetes, né? Então, significa o quê? Que eu vou colocar o P que multiplica. Aí eu tenho, ó, 1. Por que 1? Ó, porque P vezes 1 é igual a P, ó. Certo? Na primeira parcela, ó. P vezes 1, por que fica, ó? P vezes 1 sobre 1 mais I, ó. Porque P vezes 1 é P, tá vendo, ó? Se você for multiplicar o P todos pelo numerador, vai dar a mesma forma de cima. Então, isso é que acontece, ó. Então, P que multiplica 1 mais 1 sobre 1 mais I, vezes 1 sobre 1 mais I ao quadrado. E aí você vai perceber isso na letra A. Essa questão sobre 100, é porque ele nas alternativas ele colocou dividido por 100, né? Mas você vai entender que se eu deixo aqui, ó, a taxa I, significa uma taxa valor decimal, né? Ou seja, se ele é decimal, ele é dividido por 100. Aí aqui ele colocou sobre 100, mas é a mesma coisa. Certo? Então, com certeza aí, letra A. Né? E aí, gostaram dessa questão aí? Aí você tem que ter um conhecimento, né, de álgebra, dessa questão de produtos notáveis, viu? Só você entender o seguinte, ó, nessa questão de você verificar a fórmula do montante, nem sempre ele vai ter o capital multiplicado por um certo valor, né? Então, se ele vai valorizar, algo está valorizando, então vai ser multiplicando, associa isso, ó. Se ele vai desvalorizar, então vai ser dividindo, né? Certo? Mas, é isso, né? Essa foi a nossa terceira questão. Mas é isso, mas ele confunde, né? Confunde. Mas, ó, a ideia de você já saber como cai nessas questões no Enem, né? É bom, né? Para você não ter tantas surpresas, né? Na hora da prova, né? Mas vamos lá, para a questão 4, gente. Finalizando aqui, ó. Questão 4, então, vai ter o seguinte, ó. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Então, já está dizendo, juro composto. O primeiro pagamento será 1 mês após a quitação do produto e no valor de R$202. Então, ele dá um certo valor, né? Adquire esse produto, ele vai pagar com 1 mês e 1%, ele vai dar R$202 esse pagamento.
O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro. Ou seja, depois que ele paga R$ 202, pega 1%, aí no segundo mês ele vai pagar R$ 204,02. Então, para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente. Né? Ou seja, se ele fosse comprar esse produto à vista, né? Se ele não for dividir em duas parcelas, ele compra à vista. Aí você vai lembrar daquela mesma ideia da questão passada, da questão anterior. Né? Aí ele vai emitir o valor à vista do produto, se ele fosse comprar à vista, né? Correspondendo ao financiamento aprovado. Então, o valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de quanto? Né? Então, veja, ó, por aí você vai perceber algo, ó, R$ 204,02. Né? Então, quanto é que ele vai pagar pelo valor à vista? A gente poderia pensar no seguinte caso, ó. Vamos pegar aqui os dados, ó. Eu tenho uma taxa de 1% ao mês, né, a taxa que ele informou. O primeiro pagamento é de R$ 202, né? O segundo pagamento é de R$ 204,02, e ele quer saber o valor à vista. Né? Ok? Entenderam aí, gente? Até o momento? É sempre aquela ideia. Então, ele quer. É como se fosse antecipar. Ó. Se eu fosse comprar à vista, né? Esse valor que ele vai pagar, quando ele soma esse 202 com 204, esse é o valor que ele paga a prazo, né? Comprando em duas parcelas. Aí vamos entender, ó. Vou deixar esse espaço aqui. Esse espaço que vai ter aqui vai ser o valor antes, né, do primeiro mês. Né? Ele é a juros, né? Então, vamos dizer que no primeiro mês, primeiro pagamento, é 1%. Né? Então, 1% do valor que vai estar aqui gerou um valor de R$ 202. Usando o raciocínio lógico aqui, gente. Né? Nesse caso aqui, ó, 202, qual o valor aqui que foi inserido 1% para dar R$ 202? Dá para lembrar aí? Vamos pensar, ó. Vamos dizer, se eu tenho R$ 100, 1% de R$ 100 é R$ 1, né? Daria R$ 101, certo? Vou pegar essa dica. E para dar R$ 202, vocês acham que o valor aqui foi quanto? Anterior. Foi acrescido aqui, ó, de mais 1%. Nesse caso aqui, Tânia, foi um valor mais barato, né? Um valor mais em conta. Lembra que quando ele diz assim, ó, o primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto no valor de R$ 202. Aqui, Tânia, teve juros, né? Aqui ele está somando com 1%. Então, esse valor aqui foi quanto? Tem que ser um valor menos de R$ 202. Né? Então, veja, ó, vamos comparar aqui, ó, para vocês entenderem. Se fosse R$ 100, 1% de R$ 100 é R$ 1. Então, daria 101. Entendeu? Para dar 202, tem que ser quanto? Na lógica, aí é fácil, né? Pensa aí. Porque assim, ó, a ideia é assim, ó, deu R$ 202. Né? Esse valor, o valor que vai aparecer aqui, foi acrescentado 1%. Então, se acrescentou 1%, deu R$ 202. Então, esse valor que está aqui, Tainan, é menor do que 202. Né? É aquela ideia, ó, novamente, ó, se for R$ 100, aí 1% de R$ 100 dá R$ 1. Então, quanto é que seria o pagamento? 100 mais 1, seria R$ 101. Isso, Alice, aí, R$ 200, certo? R$ 200. Mas vamos lá, continuar. Agora é o seguinte, ó,
segundo mês, o que é que acontece? Aí mais 1%, segundo pagamento. Então, ele vai pegar 1% de R$ 202, é uma sequência, né? Aí ele está dizendo que deu quanto? Ó, R$ 204,02, certo? Pronto, aí o que é que acontece? Aí vocês vão perceber, gente, que aqui é justamente R$ 200, né? Então, aqui vai dar R$ 200, né? E para poder eu considerar o valor à vista, lembra que no segundo pagamento eu paguei R$ 204,02. É como se eu puxasse aqui, antecipasse aqui esses dois pagamentos, né, do segundo mês para o inicial aqui. Então, esse valor, em relação ao segundo pagamento, se eu antecipar aqui para o primeiro, também vai dar R$ 200. Então, seria 200 mais 200. Entenderam aqui, ó? Vamos pegar assim, ó. Vou pegar dessa forma, a gente entendeu. Para calcular o valor à vista, né, podemos utilizar a seguinte situação. Ó, então, vou ter 202. Como eu quero o processo inverso aqui, gente, ó. Como eu quero o processo inverso, então eu vou dividir o quê? Ó, por 1 mais i elevado a t. Né? Vou dividir, fração. Então, 1 mais 1% em decimal elevado a 1. Né? Porque o quê? Ó, ficou... O tempo aqui é um mês. Eu vou puxar aqui no primeiro mês. Mas, agora, o segundo pagamento, vamos dizer, eu quero puxar aqui novamente, ó. Então, eu vou puxar aqui 2 meses. Isso para poder saber o valor à vista. Né? Então, R$ 204,02 dividido por 1 mais i, ó, a taxa é 1%, 0,01, elevado a 2. Por quê? Porque é o segundo mês, é o segundo pagamento. Certo? Por isso que vai dar 200 mais 200. Que aí, como a Alice mencionou aí, R$ 400. Né? Então, seria o quê? 200. Se você fizer essa operação aqui, vai dar 200. Né? A primeira. Mas também vai dar R$ 200, a segunda parcela. Então, no caso, ele vai pagar R$ 400. Como é que a gente poderia utilizar o raciocínio da fórmula? Lá? Lembra lá da fórmula do juro composto? Né? Daria até mais trabalho, né? Mas aqui, você não precisaria nem você utilizar essa soma, né? Daria um pouco de trabalho. Então, você já pode pensar logo direto aqui, ó, 200 mais 200. Porque aqui vai ser igual, né? Que o valor à vista. Lembra da fórmula, ó. Montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Então, no primeiro pagamento, como é que você poderia fazer, ó? Foi feito isso, ó, 202 igual capital, ele não sabe, né? No caso aqui seria o valor inicial, né? A primeira parcela. Vezes 1 mais 0,01 elevado a t, né? Que é igual a essa primeira parcela aqui de cima, né? Aí, segundo pagamento, aí vocês percebem lá, ó, foi 204,02, montante, né? Considere isso como montante. Igual ao capital, vezes 1 mais a taxa, que é 1%, elevado ao quadrado. Né? Então, é lógico que você for resolver isso, vai dar 200 mais 200. E aí, no caso, eu chego aí a R$ 400. Tá certo? Então, alternativa correta, letra B. Ok, gente? E com essa quarta questão, a gente finaliza nossa aula. Né? Espero aí que vocês tenham entendido, né? Envolve um pouco aí de raciocínio, muitas vezes na questãozinha que confundem, mas é importante nós trabalharmos aí essas questões. Tá certo, gente? Então, agradeço aí mais uma vez a participação de vocês, né? E até a próxima aula. Ok, gente? Fiquem à vontade se quiser fazer alguma pergunta, certo?